Olá! Na Semana da Mulher, ações na Universidade Franciscana reforçam a luta contra a violência e o feminicídio. Pastoral Universitária e Núcleo de Apoio à Diversidade Humana promovem campanhas sobre a força e a importância de dar voz às mulheres. Nossa série especial mostra o protagonismo feminino na liderança do próprio negócio. Universo Discente apresenta oportunidades de pesquisa, extensão e estágios aos estudantes e traz shows de rock à universidade. O UFN confirma 9 turmas de especialização e celebra a formatura de profissionais. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Na semana do Dia Internacional da Mulher, a comunidade acadêmica promoveu diversas ações para destacar a força feminina e a importância de ampliar a voz de todas as mulheres, especialmente na luta contra o preconceito e a violência. No ano passado, o Brasil registrou uma média de 4 feminicídios por dia, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A comunidade acadêmica da UFN se reuniu para uma ação organizada pelos diretórios acadêmicos, atléticas e ligas acadêmicas pelo Dia Internacional da Mulher. Durante os intervalos das aulas da manhã, da tarde e da noite, o pátio do Conjunto 3 se transformou em um momento de reflexão coletiva. Aqui é o lugar, aqui é o espaço, porque aqui tu forma profissionais. Aqui na formação acadêmica são discutidos inúmeros temas técnicos de cada profissional, mas nós não podemos fechar os olhos mediante todas essas temáticas emergentes que envolvem o profissional, o social, o pessoal, o familiar das pessoas. Foram apresentados dados e reflexões sobre a realidade das mulheres no Brasil, especialmente em relação aos índices de feminicídio e às diversas formas de violência de gênero. A atividade também abriu espaço para diálogo com a comunidade acadêmica, com a participação de professores dos cursos de Psicologia e Direito, além da contribuição da presidenta da Comissão de Equidade de Gênero da PRF do Estado, a policial rodoviária federal Ana Cristina Londe. Trouxemos essas falas sobre o feminicídio porque é um alerta para a sociedade, né? A gente se preocupa com esses índices do feminicídio, nós estamos fazendo esses atos para que seja conscientizado dentro das universidades, que levem, né, para a sociedade, para que acabe com isso. Esse é o nosso grito hoje mais alto e que nenhuma das nossas vidas sejam ceifadas simplesmente por ser mulher. Se cada acadêmico conseguir livrar uma mulher de uma agressão, se cada acadêmico conseguir dizer para uma mulher, te livra do que tu está vivendo, te manifesta, sabe? Mostra quem tu é, a gente já vai ter ganho muito com esse evento de hoje. E é só isso que a gente quer, diminuir essa incidência e mais valorização para as mulheres. Já no hall do prédio 16 ocorreu outra atividade promovida pelo Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, o NAD, em conjunto com a Pastoral Universitária. O projeto Entre Vozes e Vivências convidou estudantes, professores e colaboradores a refletirem e se expressarem por meio da escrita. Gente, e o mural da ação da Pastoral e do NAD está aqui conosco, compondo o nosso cenário hoje, porque a gente vai continuar falando sobre a importância de nós mulheres termos voz, respeito e representatividade. Estão aqui com a gente também as idealizadoras dessa ação Entre Vozes e Vivências, a Marielle Flores, da Pastoral Universitária, e a Juliana Borges, do Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, o NAD. Sejam bem-vindas. Obrigada, Bruna. Muito obrigada pelo convite. As mulheres que participaram, então, dessa ação responderam a 2 perguntas norteadoras, né? O que a força feminina desperta em você e a sua voz importa? O que quer dizer? Como vocês sentiram, então, a repercussão dessa campanha, a participação das mulheres? O objetivo da nossa campanha também foi reflexão, e os murais eles trouxeram exatamente isso, né? Esse momento de reflexão,
onde a gente teve, tanto nos murais quanto no e-mail, né, um número expressivo de mulheres e também, né, de homens que participaram, trazendo essa resposta, né, trazendo uma reflexão, trazendo a importância de celebrar e também de dialogar sobre esse dia tão importante, né. A gente também teve uma série de vídeos que foram exibidos no Instagram da Pastoral Universitária, do NAD, da própria UFN TV, onde nós trouxemos a voz de algumas colegas e alunas aqui da Universidade Franciscana e que nos ajudaram também a trazer essa reflexão sobre o Dia da Mulher e sobre o dia a dia da mulher, o quanto a gente luta, o quanto a gente também tem motivos para comemorar e o quanto a gente precisa persistir e ser resiliente dia após dia. Achei interessante na sua fala, professora, que a professora falou que os homens também participaram. Quão importante, né, que eles façam, principalmente, né, parte desse movimento. A gente entende que esse é um movimento para todos, né, como eu coloquei, e que a gente tem essa ideia, né, de que todos consigam fazer essa reflexão e ter esse olhar, né, como a Mari trouxe, as questões de tantas lutas, tantas pessoas que trouxeram as suas vivências anteriores para que hoje a gente tenha esse olhar, né, de que as mulheres elas podem estar em todos os lugares e precisam estar com respeito, com coragem, com força, né, como as frases e as palavras trazem aqui no nosso painel. E a importância, Mari, de uma ação dentro da universidade, né? Esse espaço de troca de ideias, de conhecimento, de formação, né? E que as mulheres também se sintam acolhidas aqui dentro, né? A gente sempre pensou que fazer essa ação não teria lugar melhor para acontecer do que dentro de uma universidade. Aqui a gente está formando profissionais e que esses profissionais não sejam somente bons naquele exercício que eles fazem da profissão, mas que sejam, acima de tudo, seres humanos, pessoas que acolham outras pessoas. E é a partir desse acolhimento que a gente realiza, seja na pastoral universitária, seja do NAD, a gente procura que todos se sintam também engajados nessa missão de acolher, de escutar a luta, de dar voz a quem passa por dificuldade, a ser uma escuta ativa e a ser um abraço que acolhe, a fazer parte da luta, não só ver, assistir, mas também batalhar, ir atrás e, principalmente nesse caso do Dia da Mulher, nos ajudar, nos defender, nos dar a voz. A gente tem aí, pessoal, então, a Pastoral Universitária e o NAD como dois setores muito importantes e fundamentais nesse trabalho, né? Tanto de organizar campanhas como essa, para dar voz a todo mundo, né? E também de orientar, de acolher. Eu queria saber um pouquinho, então, do trabalho de cada um. O que a Pastoral faz, o que o NAD faz, como as pessoas procuram vocês, os setores, né? Para ter esse apoio, essa escuta, esse acolhimento. Mari, vamos começar contigo. A Pastoral Universitária tem um olhar mais voltado para o cuidado com a espiritualidade. Então, a gente sabe que o nosso cuidado deve ser integral. A gente precisa cuidar do físico, da nossa cabeça, do nosso mental, mas também precisamos cuidar da nossa espiritualidade. E como que a gente proporciona isso aqui dentro da universidade? Nós temos também a vivência dos sacramentos na missa, quando a gente tem ali a nossa celebração eucarística, e temos também outros momentos quando a gente participa, por exemplo, quando a gente proporciona a acolhida de quem está chegando aqui na universidade. Então, aquele abraço, aquele primeiro momento em que a gente chega e se apresenta, nós somos a Pastoral Universitária e a gente está aqui para escutar vocês, para ser o apoio, para talvez dar uma direção de para onde eu busco tal auxílio. Eu estou passando por uma dificuldade em casa, eu estou me sentindo diferente nesse momento que eu estou entrando na faculdade. Esse é um pouco do olhar atento que a Pastoral Universitária tem com cada um que circula aqui, não só os alunos, né, mas também toda a comunidade acadêmica, para que a gente possa ser uma presença e que as pessoas saibam que eu tenho na Pastoral Universitária alguém que vai me ajudar, não só com o cuidado do corpo e da mente, mas com a nossa espiritualidade. A gente precisa estar com a nossa espiritualidade bem cuidada, bem alimentada, para que a gente também possa estar bem fisicamente e emocionalmente. Então, a Pastoral Universitária, a partir dessas atividades de acolhida, de escuta,
a gente procura trabalhar junto com o NAD, que aí também tem um outro viés que a Prof. Ju acho que pode falar melhor. Então, o NAD, ele trabalha bastante na questão do apoio pedagógico e do acolhimento psicológico. Então, né, os alunos que precisam que têm essas demandas e que precisam desse auxílio, desse suporte, então podem procurar o núcleo. Agora a gente está tendo uma nova forma de encaminhamento, então alunos que têm laudos, né, eles podem então, eles devem na verdade, né, fazer via central de atendimento, então é dessa forma que chega. O NAD, ele recebe então essas informações e repassa então aos coordenadores, né, dos cursos, onde a gente vai dialogando e vendo situação por situação. Então é um trabalho bem específico, né, para algumas situações, mas claro, também os alunos podem procurar o núcleo através então, né, do e-mail ou então na sala. O e-mail é nad@ufn.edu.br e a minha sala, né, da coordenação é a 314B, no prédio 17, também podem procurar. A gente agora está se reestruturando, né, e com a parceria e o apoio das residências. Então temos residentes da saúde mental, da reabilitação física e da infecto-neuro, né, na ênfase e na psicologia, né, para dar esse suporte, então, e também o apoio do curso de psicologia, auxiliando, então, os alunos que têm as suas necessidades e que buscam, então, esse apoio, esse suporte. Tá descrito, então, no guia acadêmico também como buscar esse fluxo, que é bem importante, né, para que os alunos consigam identificar como fazer essa aproximação com o serviço. E ainda assim a gente trabalha também com a questão de oficinas, quando necessário, as campanhas que a gente tem esse envolvimento e outras demandas também, né, como capacitações, enfim, para os docentes nessas questões também voltadas à inclusão. É importante que aquele aluno que tem alguma dúvida, né, se ele pode ou não, então, ter esse contato com o NAD, se ele tem ou não um laudo, mandar um e-mail com a sua questão para sanar essa dúvida, né, professora? Exatamente, a gente está aberto e à disposição, então, da comunidade acadêmica. Claro que em sua maioria são estudantes, mas é aberto a toda a comunidade acadêmica, né? Então, o NAD, ele é um serviço de apoio a toda a comunidade. Ou até mesmo, então, procurar na sala. Nas salas. Eu acho que dá para reforçar, né, os dias também que eu estou, que daí depois a gente vai ajustando também, porque tem alunos que estarão à disposição para o acolhimento. Então, isso é bem importante. Mas às terças-feiras, durante manhã e tarde, e quinta pela manhã, são dias que eu estou no NAD, né? Então, se os alunos também precisarem procurar nesses momentos. Mas fora isso, a gente vai ter momentos de acolhimento sempre, né, com estudantes do curso de psicologia, para caso também tenha essa necessidade e essa urgência, né, a gente sabe que as demandas do dia a dia, elas são inúmeras e às vezes os alunos, né, e a comunidade precisam então desse suporte e o serviço está à disposição no núcleo. Aproveitando também, né, a questão das datas, dos dias, Mari, queria que tu destacasse o dia da celebração, né, que a gente tem aqui toda semana também. Nós temos celebração eucarística toda terça-feira às 17h30. A gente tem a Capela São Francisco de Assis aqui na nossa universidade. Nesse momento ela está em reformas, então as nossas celebrações continuam acontecendo aqui na Igreja do Rosário. Vamos manter as nossas celebrações semanais. E a Pastoral Universitária também tem o Instagram, que é Pastoral UFN. E a nossa sala fica no prédio 13, sala 117. Também é só chegar ali, nos procurar, ou eu ou o Frei Miguel, a gente vai estar por ali para conversar. E é muito importante destacar que a gente tem trabalhado juntos e isso facilita bastante para que a gente consiga atender essas demandas, que a gente consiga cuidar de quem está precisando dessa atenção. Então, muitas vezes a gente vai se aconselhar uma com a outra, a gente vai encaminhar alguém para um setor, para outro setor. Então, é importante destacar que a gente procura manter essa sinergia no trabalho, porque é algo que a gente realiza conjuntamente. E a gente tem vivido um mundo muito corrido, né, gurias? É a sociedade conectada, sem tempo, o
com essa sensação de escassez de tempo. A gente tem muito aluno que vem de outras cidades para estudar aqui, deixa a família, vem para cá morar sozinho. Então, uma coisa leva a outra, a questão de ansiedade, né, de insegurança, do medo do que está por vir aí num curso, né? Queria saber um pouquinho dos contextos, da realidade ali que vocês costumam vivenciar, né, dentro do ambiente acadêmico. Eu acho que é bem isso que tu falou, sabe, Bruna? Essa questão da gente viver conectado, de começar um novo momento, a gente acompanha as acolhidas, a gente participa das acolhidas que muitas vezes os pais participam. E eles nos trazem essa preocupação, porque é um começo de uma nova vida, uma nova fase. Às vezes, como tu falaste, os filhos vêm de outra cidade, e aí se vem aqui numa situação que às vezes eles não vão saber como lidar. Então, é importante que sempre se busque ajuda. Independente do que esteja passando, do que esteja sentindo, não pense que é uma bobagem. A gente vai estar ali para escutar, para conversar, para a gente tentar achar uma alternativa, alguma forma dessa fase ser leve, ser gostosa, que possa ser desfrutada da melhor maneira, aproveitando as oportunidades que a universidade oferece. Eu entendo também, reforçando o que a Mari traz, né, essa questão de que é importante que os alunos entendam que eles não estão sozinhos, né, que tanto a Pastoral quanto o NAD está aqui dentro da instituição justamente para dar esse suporte, né, então não deixar também que isso aumente, né, que quando começa um sofrimento ou algo nesse sentido, que busque ajuda. Né, e esses serviços eles estão aqui para dar esse auxílio, esse suporte. Então eu acho que mais uma vez reforçando, né, a importância de buscar esse auxílio aqui dentro da instituição, e a gente está à disposição também para auxiliar. Para a gente finalizar, vocês já têm algum cronograma para o ano, alguma ação ainda que está por vir? A gente tem programado algumas ações, mas a principal que a gente tem colocado aí como objetivo é proporcionar alguns momentos, algumas oficinas de reflexão, meditação, quem sabe uma massagem relaxante, uma roda de conversa, algumas práticas integrativas de saúde, aproveitando o que a nossa universidade oferece, tanto para a comunidade, tanto para os técnicos, os professores, os alunos, que a gente possa ter alguns momentos como uma válvula de escape para a gente descontrair um pouquinho naquele período de provas, quando a gente está se sentindo um pouco mais sobrecarregados. E por isso é importante que a comunidade também nos traga essas demandas, de que forma que a gente pode ajudar. E que acompanhe, né, tanto a Pastoral quanto o NAD pelo Instagram, um canal, né, de divulgação dessas atividades. A gente também segue sempre divulgando, né, fique sempre atento ali para não perder nenhuma oportunidade dessas. Muito obrigada pela participação de vocês, Marielle Flores da Pastoral Universitária, professora Juliana Borges do NAD. Muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho para vocês aí nesse ano. Muito obrigada. Para nós, um bom trabalho. E a gente segue na programação especial da Semana da Mulher. Hoje você confere o segundo episódio da nossa série que discute os desafios e as realidades das mulheres na vida pessoal, profissional e social. O tema de hoje é o empreendedorismo feminino. No Brasil, mais de 20 milhões de mulheres lideram o próprio negócio. Em Santa Maria, as empreendedoras contam com o apoio do curso de administração da UFN para desenvolver e fortalecer as iniciativas. Nossa equipe foi conhecer o ateliê de costura da Andiele, uma das empreendedoras atendidas pelo projeto. Cores, brilhos, tecidos e linhas que dão forma a fantasias e figurinos para crianças e adolescentes. Aqui, nesse ateliê, tudo passa pelas mesmas mãos. É ela quem cria, compra material, costura e atende. A maternidade me forçou a virar empreendedora sem eu saber. Eu precisava também de uma renda. E aí acabou que eu já tinha essa paixão, já de longo tempo, vendo a minha mãe, vendo a minha avó fazer bordado. E aí a maternidade veio para fechar e concretizar algo que eu nem imaginava, né, na minha vida. É de lugares como esse, o ateliê de Andiele, que mulheres cada vez mais criam,
fazem crescer e sustentam seus negócios. De acordo com o Monitoramento Global de Empreendedorismo, uma pesquisa realizada por universidades e centros de pesquisa de vários países do mundo, o empreendedorismo feminino brasileiro tem avançado. Um levantamento também realizado por eles em 2024 apontou que dos 47 milhões de brasileiros empreendedores, 20,5 milhões são mulheres. É difícil, não vou dizer que é fácil, porque ao mesmo tempo que tu precisa gerenciar o teu negócio, tu também tem que gerenciar a casa, né? E com criança é tudo imprevisível. Hoje tu pode planejar, mas às vezes nem sempre tu consegue. E eu aprendi que vou fazer o que der. Se der, eu faço, se não der, amanhã eu faço de novo. E assim foi com a gestão dos estudantes, né? Eles me abriram a mente, assim, em alguns aspectos para a minha vida profissional, mas pessoal também, que isso também me ajudou bastante a refletir e administrar não só financeiramente, mas também a questão de tempo, gerenciamento ali, né? Fazer as prioridades. Tanto que eles também me deram aqui um controle financeiro por escrito para mim não me esquecer. Eu falo para eles que foi um divisor de águas, porque tinha coisas que eu não me dava por conta, porque às vezes tu precisa de alguém com conhecimento um pouco mais que tu. Acadêmicos de administração da Universidade Franciscana realizaram um trabalho que leva a teoria da sala de aula para a prática, junto à comunidade. A Diele foi uma das empreendedoras a participar. A ação teve parceria com o projeto Era a Rede que Me Faltava, da Universidade Federal de Santa Maria, e orientação da professora Ana Carolina Josende. Então, primeiramente, a gente fez um diagnóstico, né, da empresa dela, né, para conhecer mesmo, enfim, quais eram todos os problemas e o que ela tinha de ponto forte, de ponto fraco. Depois nós decidimos, né, o tema que nós iríamos trabalhar com ela, claro, tudo em contato com ela, o que ela mais precisava de atenção também. Depois a gente propôs, enfim, para ela trabalhar a parte financeira. E depois nós ensinamos ela também, a gente deu uma aula somente como ela utilizaria essa plataforma, enfim, da forma mais didática possível. E a gente também entregou para ela um passo a passo de como utilizar a planilha. Em 2023, o monitoramento também registrou que aproximadamente 1 em cada 7 brasileiras adultas estava envolvida em iniciativas empreendedoras em fase inicial. 2 anos depois, 2025, esse número passou para quase 1 em cada 5 mulheres. No começo, tu é sozinha, né? Tu tem que se virar, mas hoje eu tenho um apoio de uma rede que eu participo. Tem outras mulheres que também passam pelos mesmos desafios que eu, né? Empreendendo e na maternidade também. A gente encontra o preconceito, né? Da mulher nas empresas, nos negócios, que ainda encontramos, né? Então, a mulher frente a esses negócios, preconceito dentro de casa também. Nós temos também um fator que é relacionado à questão financeira. A mulher ela tem um menor acesso ao crédito, ao financiamento. E um grande fator também é a questão do apoio, né? Da rede de apoio, das multitarefas que a mulher faz. Então, isso se torna um grande desafio para ela. E ela não ter uma rede de apoio que dê um suporte para ela é o que faz ela ter movimentos no seu empreender diferenciados, né? Então, isso é um dos grandes motivos que faz ela ser resiliente, se reinventar e que o empreender dela é diferenciado por causa disso também, né? Que acaba sendo um ponto positivo. Costurando as jornadas do ser mãe, mulher e empreendedora, ela conduz sozinha o ateliê de costura há 10 anos. E para ela, ser tudo isso é ser guerreira, tá? Não é fácil. Eu achei que ia ser fácil, mas hoje eu olho para ele e penso assim, nossa, é meu filho, vejo como ele é muito educado. E assim é o meu trabalho também. Eu fico, nossa, fui eu que fiz, sabe? Não pisei em ninguém, trabalhei dia e noite e que eu e a minha mãe, a única palavra que não existe é desistir. E eu fico muito feliz pela mulher que eu me tornei.
Um universo de oportunidades foi conhecido pelos estudantes da UFN durante a segunda edição do Universo Discente. Durante o evento, os acadêmicos conheceram sobre os projetos e atividades de pesquisa, extensão, monitorias e estágios oferecidos pela instituição. E teve até rock and roll para integrar e animar o pessoal aqui no pátio do Conjunto 3. Isadora é caloura do curso de enfermagem e está ansiosa para ter experiências acadêmicas junto à comunidade. Ela participou do bate-papo sobre o PET Saúde e Equidade, programa da UFN vinculado aos Ministérios da Saúde e Educação, que qualifica os futuros profissionais para a atuação no SUS. O PET Saúde disponibiliza 40 bolsas aos estudantes. Gostei bastante, porque mostrou, a realidade de como esse programa influencia na nossa sociedade aqui em Santa Maria. Tudo que está aí na universidade para nos ajudar, para fazer a gente crescer de alguma forma, a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Os estudantes conheceram os projetos de pesquisa e extensão da Universidade Franciscana. Amanda é bolsista da Probex, de um projeto de extensão que estudou a relação de adolescentes com o território em torno da escola. O projeto foi premiado no Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN. É um momento maravilhoso, do reconhecimento da instituição e de tudo que a gente faz, é um momento que a gente realmente vê que, sim, o meu trabalho está voltando, o meu trabalho dá resultado. Eu me sinto muito mais preparada hoje para sair e encarar o que tiver lá fora. Hoje, na universidade, são desenvolvidos 17 projetos de extensão em diferentes áreas. Na pesquisa, são cerca de 100 projetos com bolsas de iniciação científica. As bolsas de pesquisa e extensão, elas são uma oportunidade do estudante ampliar seus conhecimentos, no caso da bolsa de extensão, se aproximar da comunidade, construir saberes. Além dos bate-papos e encontros, o Universo Discente contou com um momento cultural e musical com a banda Tavares Brothers para receber os alunos. O momento movimentou o pátio do Conjunto 3. Ao som dos saques do professor Cristiano Isaia, coordenador do curso de Direito, o show começou. O público curtiu e cantou junto. Como eu trabalho aqui na UFN há 22 anos, nunca tinha tido a possibilidade de tocar aqui e hoje, nossa, foi muito emocionante para mim particularmente. Fazer o que eu gosto fora da sala de aula aqui para esse público tão contagiante que está hoje, A gente escolheu uma linha, um set bem clássico, sabe? Veio Queen, veio... nossa, foi legal. O Universo Discente é organizado pela Pastoral Universitária e pela Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias. Uma programação para divulgar oportunidades e, claro, viver o semestre com muito alto astral. Vou pedir agora para o Márcio Santos colocar aqui na tela uma imagem da aula inaugural do curso de fisioterapia. Olha só. Atenção todos, atenção. 1, 2, 3. Foi nesse clima que o curso promoveu mais uma atividade de acolhida aos estudantes. Foi uma manhã cheia de programação. Teve integração, bate-papo com os professores, fala da coordenadora Lilian Oliveira, que chamou a atenção para a participação estudantil por meio do diretório acadêmico e da atlética do curso. E teve também uma palestra muito bacana com a professora do curso de Direito, Cristiane Pauli, sobre carreira e motivação. Um ótimo semestre aí para o pessoal da fisioterapia. E as turmas de 9 cursos de especialização foram confirmadas para este semestre. É possível se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 18 de março, pelo site ufn.edu.br. Lá você encontra também as especializações disponíveis, como cinema e audiovisual e clínica psicanalítica.
E na última sexta-feira, cerca de 50 profissionais receberam o certificado de conclusão dos cursos de pós-graduação Lato Sensu aqui da UFN. No Salão de Atos do Conjunto 3, o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, professor Marcos Alexandre Alves, e os coordenadores dos cursos parabenizaram e entregaram os certificados aos concluintes das áreas de ciências da saúde, sociais e tecnológicas. Esta edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!